Hoje celebramos então a Assunção de Maria ao céu. Maria é levada ao céu com seu corpo e sua alma. Primeiro nós temos que entender algumas coisas. Antes de entender o que é a Assunção, temos que entender outras coisas. Primeiro, quando Deus criou a humanidade, a morte, o sofrimento não faziam parte do projeto de Deus. Também não fazia parte do projeto de Deus a nossa incerteza ou a dúvida entre o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu já falei outras vezes, eu tenho carteira de moto, já andei muito de moto, mas quando a gente anda de moto, apesar de toda aquela sensação boa de liberdade, de gosto que a gente tem de andar, de ir para a serra e tudo mais, junto com isso tem um receio, tem um medo. Por quê? Porque nós temos medo da morte, nós temos medo de nos machucarmos, e por isso a gente fica na dúvida, mas é bom ou não é bom andar de moto? É certo ou é errado? Faz bem ou não faz bem? Vai andar de avião? Por que tem aquele frio assim? Por quê? Porque tem a morte, a gente pode se machucar e por isso a gente fica, tem gente que não consegue nem superar esse medo de andar de avião. Mas percebe que no plano original de Deus não havia a morte, a dor, o sofrimento e também essa dúvida vem como consequência do pecado, da desobediência à ordem estabelecida por Deus. É consequência do pecado a morte. Imagina, se não tivesse acontecido o pecado, nós andaríamos de moto e não teria medo de nada. Nós andaríamos de avião, não teríamos medo de nada. Então, esse medo, essa morte que nós sempre vamos ter que enfrentar, e também a dor e o sofrimento são consequências do pecado. Maria foi preservada do pecado original e manteve-se imaculada durante toda a sua vida. Aproveito para abrir um parêntese. Às vezes a gente escuta algumas aseiras quando vem nos xingar, para nós sermos católicos, pela nossa devoção a Nossa Senhora. Vamos entender uma coisa: tudo que nós falamos de Maria não é Maria que faz. Tudo que nós engrandecemos em Maria, nós estamos dizendo que Deus fez nela, não é mérito dela. Maria é imaculada não porque ela quis nascer sem pecado, porque ela tivesse algum poder para isso. Ela foi por Deus preservada. Ela se tornou mãe de Deus não porque ela quis, eu quero ser mãe de Deus. Não, Deus a quis sua mãe. Então tudo que nós falamos de Maria, nós falamos não para dizer que ela fez, mas que Deus fez nela. Ou seja, tudo que nós reconhecemos da grandiosidade do que se realiza em Maria, nós estamos reconhecendo o poder de Deus que age nela. Então, Maria, preservada do pecado em vista dos méritos de Cristo, para ser a mãe de Cristo, permaneceu imaculada durante a sua vida. Maria sempre virgem, e ela é assunta ao céu com o seu corpo e com a sua alma. Por que ela não morre? Porque ela não tem o pecado original e não cometeu o pecado. Portanto, se a morte é consequência do pecado, Maria não tem o pecado e por isso ela é levada ao céu com seu corpo e sua alma. E por isso que na Igreja Católica no Oriente, ao invés de celebrar a Assunção de Maria, celebra a festa da Dormição. Inclusive, se alguém for conosco na viagem para a Terra Santa, nós vamos ir na Igreja da Dormição. E na cripta da igreja tem uma imagem linda de Nossa Senhora deitada, dormindo, da onde se acredita que foi o lugar de onde ela foi levada para o céu.
Então, Maria é levada ao céu e não passa pela morte porque ela é preservada do pecado. Então, se a morte é consequência do pecado, Maria não passa por ela. Diga-se de passagem, Maria, ela é levada ao céu. A diferença da ascensão de Jesus. Jesus, ele ascende ao céu, ele sobe, porque ele é Deus, pelo poder dele, porque ele quer, porque ele pode. Maria não vai para o céu com o corpo e alma porque ela quer ou porque ela pode. Ela é levada. É Deus quem faz isso por ela e nela. Sempre pensem nisso. Tudo que nós dissermos é Deus que faz nela, não é ela que faz por conta. Já tira, muitas dúvidas quando a gente se incomoda com algumas. Esquece, Então, falando de Nossa Senhora, sabendo que é Deus que faz nela. Tem mais uma coisa importante que, entendendo o que é a Assunção de Maria, nós entendemos também um pouquinho mais da nossa condição humana. Porque Maria foi levada para o céu com seu corpo e sua alma. Significa que no céu tem um corpo humano de mulher, igual de vocês aqui presentes. Para quem lembra, quem vem na missa na Ascensão, 40 dias depois da Páscoa, falei também sobre isso. Como Jesus também ressuscitou, tinha o seu corpo ressuscitado. Tomé foi lá, botou os dedos nas chagas de Jesus. Jesus comeu peixinho assado. Então Jesus tinha o seu corpo ressuscitado. E ele sobe ao céu como corpo humano ressuscitado. Portanto, no céu tem um corpo de homem, como o de vocês, homens, meu também, no céu. E aí nós entendemos que nosso ser humano não é apenas a alma, não é apenas o espírito, como algumas religiões espiritualistas. Aqui, na nossa região, no Brasil, nós temos muito presentes as religiões espiritualistas. O espiritismo, as religiões de matriz afro, também religiões de matriz oriental, sempre são religiões onde o que importa é o espírito. Precisa se desprender da matéria, do corpóreo. Para nós não. O corpóreo, a matéria, faz parte da essência daquilo que nós somos, porque Deus nos fez corpo, alma, uma unidade. A separação de alma e corpo é a morte, que é consequência do pecado, mas não é o projeto original de Deus para nós. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa compreensão de ser humano que nós cristãos, judeus e também os muçulmanos temos, nós não somos só o espírito, nós somos o espírito, a alma e o corpo. E por isso que nós cuidamos do nosso corpo também. Por isso que a gente cuida da nossa saúde física. A gente vai lá e cuida, e faz exame, e toma todo o cuidado. Não é só porque a gente quer viver muitos anos e viver bem nessa terra. Nós cuidamos da nossa saúde física porque o nosso corpo vai conosco para o céu. Quando Cristo vier no fim dos tempos, nosso corpo vai ressuscitar. Então, eu cuido do meu corpo, eu não entrego o meu corpo aos vícios e a um monte de coisa para extrapolar, arrebentar com ele, porque é ele que eu vou ter depois do céu. Então eu cuido da minha saúde, porque esse corpo vai estar comigo também na eternidade. Por isso que eu cuido da minha castidade. Porque o meu corpo também vai para o céu. Vou só abrir um parênteses para vocês, já falamos sobre isso, mas nunca é demais falar. Gente, castidade, existem dois tipos de castidade: a castidade conjugal e a castidade celibatária. A castidade conjugal é para quem vive o sacramento do matrimônio, quem recebeu e vive dentro do sacramento do matrimônio.
Essa castidade significa não a abstinência, mas muito pelo contrário. A igreja diz que deve haver a relação sexual, respeitando sempre dois princípios que nunca podem ser separados: a unidade, ou seja, o casal que se relaciona porque se ama, e também a fecundidade, ou seja, a abertura aos filhos que podem vir sim, sem nenhuma outra forma de intervenção que não seja natural, para evitar os filhos que podem vir desse relacionamento. Essa é a regra básica. Claro, tem todos os pormenores, mas não é isso que a gente quer aqui, só para a gente se lembrar. Sacramento do matrimônio, dentro do sacramento do matrimônio se vive a castidade conjugal, aonde se tem as relações mantendo esses dois princípios: a unidade e a fecundidade, que pode estar ali presente na relação do casal. Todos os outros que estão fora do sacramento do matrimônio vivem a castidade celibatária, ou seja, a abstinência total das relações sexuais. Simples assim. Castidade conjugal dentro do matrimônio, fora do matrimônio, castidade celibatária. Portanto, mês das vocações: primeira semana, vocação sacerdotal; segunda semana, vocação matrimonial; agora essa semana rezamos pela vocação religiosa, as irmãs, os irmãos. O celibato é só do padre e dos religiosos? Não. O celibato é a castidade de todos os que não estão dentro do sacramento do matrimônio, não celebraram o sacramento do matrimônio. Não casou ainda, é jovem, né? Não se casou ainda, castidade celibatária. Casou-se e ficou viúvo, não casou de novo, não contraiu um novo matrimônio, celibato. Casou-se, separou-se, celibato. E aí, gente, desculpa eu dizer uma coisa, mas é importante nós darmos conta. A gente se escandaliza se um religioso ou se um padre peca contra o celibato, mas a gente se dá conta que qualquer pessoa que não vive o sacramento do matrimônio, que tiver qualquer uma dessas atitudes, vai estar pecando também contra o celibato, e o pecado é de mesma gravidade. Às vezes a gente não se dá conta desse detalhe. O celibato não é para o padre. Por que o padre é celibatário? Porque o padre não contraiu matrimônio. O celibato não é porque eu sou padre, o celibato é porque eu não contraí matrimônio. O religioso ou religiosa que vive, as irmãs, né, não contraem matrimônio, por isso vivem a castidade celibatária. Todos os que não casaram, que não receberam o sacramento do matrimônio, devem viver o celibato. É para todos. Assim, ponto final, só para a gente entender o que é castidade. Então, voltando. Nós cuidamos da nossa saúde, porque o nosso corpo é também parte do que nós somos, ele precisa ser salvo também, não é só salvar a alma, tem que salvar o corpo. Nós guardamos a castidade porque o nosso corpo precisa ser salvo também para o céu. Nosso corpo faz parte do que nós somos, precisamos salvá-lo também. Por isso nós cuidamos da nossa beleza, não por uma vaidade mundana, mas nós cuidamos da nossa beleza porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa beleza é reflexo da beleza plena e eterna de Deus. Portanto, se eu cuido da minha aparência, se eu tomo banho, se eu me ajeito, se eu arrumo o cabelo, se eu vou lá, é porque a minha aparência deve transparecer a beleza do Criador que me fez assim. Então sim, eu cuido, não por vaidade, mas para espelhar a beleza do Criador que me fez e me deu essas características. Então tudo que nós fizermos para realçar a beleza que Deus me deu na minha natureza, muito bom, ótimo, podemos, não há problema nenhum. Agora, quando se torna vaidade, meramente mundana, meramente material, aí nós estamos pecando contra o nosso corpo, porque estamos fazendo do nosso corpo um instrumento de pecado, tanto para nós quanto para os outros. Por isso também que nós cuidamos, quando morre alguém,
A gente pega aquele corpo morto, sem alma, levamos para um lugar, é dado banho, é passado perfume, se coloca uma roupa bonita, se coloca não em qualquer lugar, mas num caixão bonito, se coloca flores, se faz um rito fúnebre, se coloca depois, seja pela cremação, seja sepultado na terra, na gaveta, seja onde for, mas se coloca num túmulo, se faz uma pedra bonita. Por quê? Porque o corpo é sagrado. O corpo é sagrado, ele vai ressuscitar. Os antigos chamavam o cemitério de quê? Campo Santo. Porque o corpo é sagrado, o corpo nos foi dado por Deus. E nós vamos sepultar aquele corpo. É bonito a imagem do enterro, porque nos faz lembrar a planta. Imagina, eu acho que todas as crianças, todos nós, ao menos um pé de feijão nós plantamos, nem que tenha sido no algodão, para ver, brotar, crescer. Bom, assim como a semente é colocada na terra e depois brota, um corpo totalmente diferente, mas é o mesmo grão de feijão que brotou diferente, transformado, agora numa outra proporção, uma outra forma, mas é o mesmo grão de feijão. Nós também, sepultados, plantados, quando por ocasião da ressurreição ressurgiremos diferentes, transformados, glorificados, mas nós, com a nossa identidade, com aquilo que nós somos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a assunção de Maria ao céu, com seu corpo e sua alma, nos lembra que nós precisamos salvar não só a alma, mas também o nosso corpo. Por isso, cuidado com a saúde, com a castidade, com a beleza, e mesmo depois de morto, cuidado com o corpo daquela pessoa que a gente vai sepultar, esperando a ressurreição. Maria foi preservada do pecado e foi levada ao céu. Nós, infelizmente, ainda estamos sob o efeito do pecado. O pecado original, ele foi perdoado, apagado no batismo, mas permanece em nós a tendência a nós cometermos os pecados que habitualmente nós cometemos, mesmo sem querer. Deus, na sua infinita misericórdia, não nos deixou por menos, instituiu os sacramentos para que nós pudéssemos nos fortalecer pela graça e evitar o pecado. E mesmo quando pecamos, Deus nos deu o sacramento da reconciliação, aonde de novo nos é dada a graça e a chance de recomeçarmos. Portanto, a mesma graça que Maria teve de estar no céu com seu corpo e sua alma, nos é dada também a nós. Maria foi aquela que escutou e praticou a palavra. Nós temos a oportunidade de escutar a palavra e colocarmos ela em prática. Na medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, seja na leitura pessoal, na leitura na Santa Missa, seja nas pregações que nós ouvimos, nos outros momentos de oração, nós vamos ouvindo a palavra vai entrando. Na medida que nós vamos permitindo que a palavra se torne atitude em nós, nós vamos preparando nossa alma e nosso corpo para estarem aptos para entrarmos no céu também. E vamos desfrutar com Maria Santíssima da glória eterna. Ela é modelo da humanidade. Em Maria, Deus dá para nós o exemplo do que Ele queria para todos nós. E Ele ainda quer. Basta que a gente permita que a palavra vá nos transformando, nos santificando, para nós também podermos, com Maria, recebermos a glória eterna. Então, vamos olhar para Maria, onde Deus realizou tudo nela, e tudo que Deus realizou em Maria pode realizar em nós, se nós aceitarmos e permitirmos, como ela aceitou. Eis aqui é servo do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Se nós aceitarmos que Deus faça a vontade dele na nossa vida, estaremos com ela no céu. E por isso peçamos também que lá no céu Ele interceda por nós, para que nós, ouvintes e praticantes da palavra, sejamos dignos também dessa promessa de salvação que o Senhor nos faz. E é por isso que nós rezamos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Creio em Deus,